Oxum, Mãe Nanã, Oxum, cujo dia foi 16 de julho passado, Mãe Nanã será amanhã, dia 26 de julho. Teremos também hoje a alegria dos Ibejos, para celebrar um dia muito especial entre nós, que é o aniversário de 15 anos da nossa casa. São 15 anos de história construída com muito trabalho, muita dedicação, muita renúncia e muito amor ao nosso próximo. 15 anos pode parecer pouco diante da eternidade, mas representa muitas vidas acolhidas, muitas lágrimas secadas, muitos corações fortalecidos e muitas consciências direcionadas para o bem maior. Isto é Umbanda. Esta é a missão de toda a verdadeira casa de Umbanda. Então, nesses 15 anos, quantos filhos, quantos trabalhadores entraram por essa porta? Muitos permanecem, muitos tomaram o seu caminho, mas todos deixaram a sua contribuição, porque o esforço em prol da caridade, ele é válido e ele é muito válido. Todos os dias, especialmente hoje, eu lembro e agradeço primeiramente a Deus, aos orixás, aos nossos guias, por estarem sempre conosco, nos sustentando, nos direcionando com muita paciência e amor. Nada do que realizamos seria possível sem a permissão de Deus e da espiritualidade que nos assiste. Então, nada também seria possível se a espiritualidade não acreditasse que eu, como sacerdotisa, seria capaz de conduzir esses trabalhos aqui na Terra, né? Quando nem eu mesma acreditava em mim. Então, no início da Tuca, era eu como sacerdotisa, era eu como único médio de trabalho, era eu que lavava esse chão, era eu que organizava tudo antes, durante e após cada reunião. E eu tenho certeza que eu só cheguei até aqui porque a espiritualidade me carregou nos braços. Mas essa mesma espiritualidade que eu trago no peito me presenteou com 2 filhos queridos que chegaram até esta casa para me ajudar nesta missão, que é Pai Anderson e Pai Carlos. Gratidão, meus filhos, gratidão pela fé, pela perseverança, pela dedicação e amor e, acima de tudo, pelo respeito à espiritualidade, a esta casa, a mim e a todos os irmãos. Eu só tenho a dizer muito obrigada, Pai Carlos e Pai Anderson. Aqui estão, que são parte da família, ajudam a construir
construir a nossa história. Nos ajuda ofertando tanto o lado material como o lado espiritual, para que a nossa casa se mantenha aberta. Eu só tenho a dizer muito obrigada. Assistência, pela confiança na nossa casa, pela colaboração constante e pelo carinho por todos nós. Muito obrigada. De ser, né? Ao longo desses 15 anos, a história da Tuca não foi construída apenas pelos dirigentes, mas por todos os filhos aqui presentes. Então, parte dessa história é a contribuição deles. Por isso que, nesse momento, eu convido a quem quiser compartilhar, dar o seu depoimento do que é a Tuca na vida de vocês hoje. Então, quem quiser, fique à vontade para dar o seu depoimento. Oxalá nos abençoe a todos, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Eu tenho particularmente 11 anos de Tuca, eu e Carlos, né, Carlos? Então, claro, a gente só tem a agradecer por tudo, pelo aprendizado, pela acolhida desta criatura, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo ensinamento, porque nós viemos de uma tradição, infelizmente, cheia de medo, uma tradição espiritualista, aquela que incentiva o medo do orixá. Eu, assim, minha mãe partiu, e o que eu vi é que a minha mãe passou por um ponto de passagem. Fizeram um ponto de passagem e minha mãe morreu. Eu venho de uma tradição que diz: o anjo da guarda é aprisionado. E eu digo de experiência própria que isso tudo é mentira. Através do estudo da religião de Umbanda, quando a gente se aprofunda, quando a gente conhece, a gente passa a amar. Então essa é a minha experiência de vida que eu quero contar para vocês. E foi a Tuca que abriu os meus olhos, me fez amar os orixás. Eu tinha um receio, particularmente, com a mãe Iemanjá, porque me disseram que Iemanjá fez isso com a minha mãe. Foi o que me ensinaram, equivocadamente. Mentira. Mentira. E Iemanjá é amor, orixá é amor. Então eu aprendi na Tuca que não existe essa crendice popular que aprisiona as pessoas através do vil metal. É isso que infelizmente a gente vê por aí. Mas obrigado, não é de nada. Eu me emociono, viu? Que é uma história de vida assim. Obrigado, Pai Flecheiro, porque é Ele quem diz tudo da nossa liturgia da nossa casa. O ensinamento, o estudo, é esse aqui, nessa figura de índio, de caboclo, é o nosso guia. E é ele que nós vamos respeitar e ouvir as orientações dele. Não é orientação de internet, não. É orientação espiritual do guia. É ele quem vai dar para a gente. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Obrigado por estar aqui com a gente, dividindo essa alegria conosco, viu? Obrigado, Ednai. A minha caminhada também espiritual começou também assim como Anderson. A gente passou pelos mesmos lugares de chegar para você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, que o orixá lhe pega. Se você sair daqui, você vai ser perseguido, você vai ser passado. Era isso que a gente escutava. E quando a gente saiu da última casa, eu disse: pois se eu tiver de ser passado, que vai, mas aqui eu não fico.
Então, foi assim. E quando a gente chegou na Tuca, a primeira vez que eu vi aquilo ali, conheci através de Anderson, que antes foi a primeira pessoa que viu. E quando eu cheguei lá, que vi aquela realidade completamente diferente de tudo que eu tinha visto na vida. Então, para mim, foi uma surpresa. E, assim, tive 2 momentos até hoje que foram, assim, para mim foi marcante, que foi o primeiro, logo, pouco tempo que eu tinha chegado, que Pai Frecheiro falou com Mãe Adinai, e quando a gente estava indo para lá, que a casa funcionava lá em Lagoa Encantada, e quando no meio do caminho ela disse, olha, tem um recado de Pai Frecheiro, eu digo, vixe Maria, o que foi que eu fiz? Aí ela disse, não, nada não, digo, não, diga logo. Então, ele está lhe convidando a ser o chefe dos Cambon. Então, isso aí para mim foi uma mudança completa. E o segundo momento foi quando eu fui sagrado também, quando recebi o comando dele, que eu seria sagrado pai pequeno da casa. Isso aí para mim foi... Aí parece que... Aí foi que mudou tudo. A vida parece que vai assim, você... Então, muita coisa que a gente... Onde eu passei, em todas as casas que eu passei, diziam que eu não incorporava nunca, que eu não era de incorporação. E quando eu cheguei na Tuca, Mãe Adinai disse, calma, deixe a coisa... De repente, vem um, vem outro, vem outro. Daqui a pouco tá todo mundo. E a primeira vez que ela chegou para mim, a gente tava, na época, era pouco médio, que ela disse, olha, hoje você vai dar a consulta, se concentre. Aí dá para frente, foi. E o ano passado a gente realizou, né, nosso casamento. Eu só tenho que agradecer, assim, a confiança de Mãe Adinai, né, de chegar pra gente e dizer assim, olha, vocês vão hoje comandar a Tuca. Então, aí você respira fundo antes de chegar aqui e dizer o que a Caim vai fazer. Mas a entidade, a espiritualidade vai mostrando assim, tudinho e vai saindo. Uns atropelozinhos, mas sai. Então, eu só tenho que agradecer a Mãe Adinai e a todos vocês, porque sem vocês não vai. Né? A nossa ornamentação, todas as homenagens, né? Os arranjos. Os arranjos, né? A ornamentação, a autoria do Pai Carlos. Ele antes saía para Ceasa, né? Era de 5 horas da manhã. Isso eu pedi, gente. Eu nunca... Já pedi uma vez? Nunca pedi para fazer nada. Mas eles iam porque estava no coração deles. Né? Então ele ia de 5 horas da manhã para a Ceasa para comprar as flores, para todas as homenagens. Não só as flores, né? Olha aí, eu acho lindíssima a obra dele também, que ele providenciou. Então, uma vez, eu vou contar. Foi a Jandeirinha que falou, foi? Uma caboclinha chegou e disse assim, olha, todas essas flores... Vai Frecheiro. Todas essas flores que aqui estão, tenha certeza que está enfeitando o caminho espiritual seu. Quando você chegar lá do... Chega mesmo assim. Quando você chegar lá do outro lado, essas flores vão estar. Ele ia esperar. Também não. Não, agora não.
águas também. E a das águas também. Não é? Ficar sozinho para ornamentar. Toda sexta-feira, Pai Carlos está aqui. Nunca pedi a ele. Nunca. Gente, o lixo, que geralmente a gente coloca lá fora no final da reunião, ele agora quer vir na segunda-feira botar o lixo para fora, porque ele diz que o pessoal mexe no lixo. E espalha. Então ele vem do Cordeiro para cá. Eu botar o lixo para fora. E ninguém obedece a ele. Então, não tem nem o que dizer, né? São ações, atitudes que encaixam perfeitamente no verdadeiro filho de Umbanda, o verdadeiro missionário dos orixás. Os dois, né? Eu vou falar pouco, porque eu não sou de falar muito. Mas eu também tenho agradecimentos a fazer essa casa. Eu, como os nossos pais pequenos vêm de outra vertente, né? A Umbanda foi apresentada para mim pela primeira vez e por essa casa. Então, eu estou na Tuca, não sei nem há quantos anos. Né? Me afastei em um determinado período, mas voltei há mais ou menos um ano atrás. Né? E o que eu posso dizer é que eu tenho um agradecimento muito grande à mãe e à espiritualidade, né? Porque me deu conforto espiritual, segurança espiritual para continuar a minha jornada. E os ensinamentos, né? Porque, como foi dito, né, a gente também estuda, a gente também procura o aprendizado, né, que não é de internet, bem dito, né? Então, a gente vem cultivando tudo isso, né? Então, aos irmãos, que tive outros irmãos anteriormente, e agora, retornando, eu tenho essa nova família, né? E a todos eu agradeço a participação e a energia positiva que a gente emite, né, para todos, né, e agradecer a assistência também pela confiança que tem na casa. Então, é uma casa séria, é uma casa de luz, é uma casa de trabalho e uma casa de muito amor, né? Então, eu só fico... me acalma quando eu venho para cá, certo? Então é mais ou menos isso. Eu também não sou de falar muito, mas em 2015, eu pesquisando no Google, eu não estava em nenhuma casa, eu já conhecia a Umbanda, mas aí eu pesquisando, encontrei Tuca, Tucabem, vários nomes. Mas aí eu fui para Tuca. Aí comecei a assistir, a escutar, a estudar os artigos da Mãe Dinai. E fui me identificando com aquele estudo. Aí passou alguns meses e eu disse, agora eu vou conhecer a casa. Aí foi quando a casa era lá no Imbura. Que eu cheguei e não saí mais. Isso em 2015. Aí fiquei uns 3 anos. Depois desses 3 anos eu precisei me afastar. Quando foi em 2026, 2025, eu sou muito grata à espiritualidade, aos meus guias, que me mostraram o caminho de volta para minha casa. Então, eu estou aqui e deixa eu ler outra parte, não eu esqueço. Aí permaneci na Tuca pela seriedade do trabalho, pela disciplina e pela oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Então, a minha experiência aqui vai ser para a minha vida pessoal, familiar, disciplina, paciência,
ouvir mais, julgar menos as pessoas. Então isso aí foi uma experiência que eu adquiri da Tuca. Então, para mim, ela representa... Para não perder, né? Para mim, a Tuca é uma escola de almas. Significa muito amor. Me sinto muito feliz e grata por viver este momento de 15 anos de casa. E o momento mais marcante para mim foi o meu retorno. Em julho, novamente, de 2025, e ser acolhida por mãe e pelos meus 2 pais pequenos. Então, esse foi o momento mais marcante que eu achei para mim. Aí, o que a Tuca representa para mim nesse momento? Recomeço, gratidão e aprendizado. Aí, se eu pudesse resumir, a Tuca para mim seria numa palavra só, um ponto de luz. Aí tem uma mensagem final aqui que eu vou ler todinha, viu, mãe? Porque eu sei, quando decoro, né? Quando a gente é muito jovenzinha, a mente esquece, né? Sabe como Estou eu é? aqui para concordar. Ela sabia que ia falar, a gente não sabia não. Improviso. Peraí, viu? Uma palavra de incentivo para quem está querendo entrar ou que vem visitar a Tuca, né? É trazer a paz de Pai Oxalá no coração, amor e amor no coração. Trazer a paz de Pai Oxalá e amor no coração. Esse é o incentivo que eu daria a cada um de vocês. Deixa eu ver o que foi mais de Deus. E fazer um agradecimento. Eu tenho gratidão ao Pai Oxalá, aos meus guias e toda a espiritualidade por me mostrar o caminho de volta desta casa, de oração e de trabalho. Gratidão à equipe espiritual que rege a coroa do Medinai, ao Pai Flecheiro e Pai Tomé, aos pais pequenos e aos irmãos da corrente, minha gratidão e muita luz para todos. Já trabalhava assim, com algumas experiências com um trabalho lindo que outras faziam, sabe? Todo final de ano me identifiquei, gostei, mas sempre fui muito assim, espiritualizada, sempre gostei muito. Mas quem me trouxe realmente para a Umbanda foi minha tia, que mora em Minas Gerais, que é uma pessoa de muita fé. E eu passei algum tempo com ela e comecei a frequentar e eu achei assim algo maravilhoso. Passei a frequentar um local, mas que não deu certo, me ausentei e sofria muito por não ter busca desse lado que eu gostava tanto. E passando aqui na frente, ela disse de Minas Gerais, mandaram um recado para mim, seu Marabô, e disse, diga a ela que ela vai ser encaminhada para uma casa de luz. Gente, eu estava dando carona, a minha tia que está aqui presente, ela sabe, e mais 2 amigas que moravam aqui em Boa Viagem, quando eu passei aqui na frente, e ela disse, aqui é o Tuca. Eu digo, quem é? Ela disse, é um centro de Umbanda, que ela já frequentou aqui. Aí só disse elogios sobre a Tuca. Aí eu disse, meu Deus, eu não acredito. Pronto, foi o ponto que disseram para mim, mandaram um recado para mim que eu iria encontrar um local de luz e encontrei. Hoje eu não tenho vergonha, como muita gente tem, de dizer, olhar para alguém e falar, eu sou umbandista. Hoje eu assumo, que eu não assumia. Isso é triste, né? Pela discriminação, por tantos olhares diferentes, quando você diz que tem uma fé diferenciada dos que querem que você, né, que você seja ou esteja. E a Tuca para mim, assim, eu encontrei o Ednai, foi uma pessoa maravilhosa, os pais pequenos, meus irmãos de fé, a corrente aqui, que eu amo de paixão.
Vocês também, que eu já olho e já sinto falta quando não vem. Eu já conheço, olha, meu Deus, faltou com minha amiga que veio com um bebezinho aí. Quantos anos ela vem aqui, de repente eu vi grávida e chegou hoje com esse bebê desse tamanho. E olha, a Tuca é só luz, gente, um local de aprendizado. Eu hoje tenho conhecimento realmente, me modifiquei muito, ainda tenho um caminho longo. Mas hoje eu já disse que eu já consigo me ver modificada para melhor, sabe? Peco muito ainda, erro muito, mas aqui só me dá, eu sou feliz. Quando eu não venho para aqui, eu não me encontro. Então é isso, mãe. Eu quero agradecer a você, a todos os meus irmãos aqui de pé, meu amigo, todos, né? Os pais pequenos, e agradecer. Porque somos novatos, né? E o que eu tenho para falar do Tuca é que quando eu cheguei aqui pela primeira vez, por escutar uma pessoa numa casa onde a gente estava frequentando como uma assistência, e aí a pessoa falou muito bem daqui do Tuca e disse, eu frequento o Tuca, e eu fui procurar. Aí como ela, no Google aparece vários, e aí eu, por inconsciente, né, eu disse, eu vou para esse. E aí achei o Instagram e aí vi como era. E quando a gente chegou aqui, eu sou uma pessoa que desde nova tenho esse dom herdado. E eu cheguei aqui bastante perdida. Porque eu sempre precisei trabalhar, sempre precisei me doar para a espiritualidade. E eu não estava encontrando um lugar onde eu me sentia bem e acolhida para fazer o que eu precisava fazer. Então, o primeiro dia que a gente chegou aqui, eu estava péssima. E aí a gente foi recebido com um abraço caloroso do pai Anderson, né? E quando, do decorrer da reunião, e vendo a seriedade, e vendo as coisas acontecerem, então eu comecei a sentir assim, poxa, acho que eu cheguei em casa, né? Mas aí a gente viu que tinha todo um processo para poder entrar, tinha todo um... E eu disse assim, olha, seja o que Deus quiser, eu só de estar ali, recebendo os fluidos, recebendo a energia, e para mim, eu passo o resto da vida na assistência, que está ótimo. A gente colocava o despertador do Vigo. Pronto, quando fosse amanhã, né? Eu já botava o despertador cedinho e ficava, meu Deus, ainda não saiu a lista. A mãe massacrava a gente, botava direito. Para não perder a vaga. Para não perder a vaga. Então a gente ficava, aí não saiu a lista, não dorme não, só dorme depois que botar o nome. Então a gente sempre fazia justamente para sempre estar e permanecer vindo aqui. Então, assim, para mim foi muito bom, porque muita coisa para mim é nova, né? E é como Ivonete disse, a gente não só apenas está aqui na gira, a gente tem um grupo de estudo, tirar dúvidas, a gente tem um grupo de desenvolvimento, tem N coisas que para mim tudo é novo, nunca passei por nada, mas assim, cada ato, cada coisa que eu venho fazendo aqui dentro só vai mais ainda fazendo com que eu me sinta melhor aqui dentro. Eu ia falar pouquinho, gente, obrigada. Meu filho, eu vim por ele porque ele vinha de um processo de depressão. Eu já tinha ido em outras casas, mas não tinha muito para me encontrar. Então, aí foi num momento muito turbulento que ele tentou várias vezes suicídio. E eu cheguei aqui num momento de desespero mesmo, porque eu pedi uma indicação, foi um amigo meu que me indicou aqui. E assim, Lívia, vai lá, é muito legal. Eu disse assim, eu vou lá, eu preciso eu não me encontrava mais na religião católica.
E eu precisava de um local que eu buscasse paz, me encontrar na minha espiritualidade. Então, aqui foi uma casa muito acolhedora, em todos os sentidos. Hoje meu filho está muito bem, graças a Deus. Eu acho que eu levo, ele não aceita. Todo sábado, todo domingo eu convido ele, vamos filho, não. Então eu respeito, mas só do Deus está fazendo isso, eu acho que eu levo o que eu recebo aqui, eu levo para casa e isso beneficia ele. Então hoje eu cheguei aqui por causa dele. E aqui eu só recebi amor. Eu acho que a grande palavra daqui dessa casa é amor. Tá? E eu sou muito feliz de estar aqui hoje.